Fala galera, Flor na área trazendo mais um conteúdo massa para você usar no seu dia a dia, porque se é problema seu, é problema nosso. Bom, no episódio de hoje eu decidi trazer um assunto que me pega demais assim. Por eu ter construído a minha carreira em áreas de inovação, eu sempre tive no meio da discussão do $1 milhão, né? Que é time de inovação, área de inovação, ter ou não ter. Eis a questão. Por ter passado muito por isso nos últimos anos, e ultimamente eu tenho observado que essa discussão parece ter voltado com uma força maior, eu tenho deixado minha antena sempre ligada. Nesse vai e vem de posts do LinkedIn, eu acabei vendo esses dias um post de uma pessoa que eu admiro muito do mundo da inovação. O nome dele é Denis Balaguer. Hoje ele é diretor do Centro de Inovação de uma grande multinacional. E nesse post dele, ele estava comentando um compartilhamento que foi feito pelo Carole de um artigo que o Joaquim Torres, o Joca, escreveu. É isso, meu povo. Então, o episódio de hoje é uma salada mista. Tem algumas visões sobre o tema e, claro, eu vou dar os meus 2 centavos de contribuição. Então, bora lá. O Joca, ele começa falando um pouco sobre essa pergunta que eu trouxe anteriormente, que ele vê muito nas sessões que ele dá de coaching. Então ele fala que devemos ter uma equipe de inovação dedicada? Essa é a grande dúvida. E ele fala, eu vou usar aqui um pouco do resumo que ele trouxe, né? Resposta curta, é não e sim. E que tá, ele sabe, não responde muito, né? É aquela famosa resposta depende. E aqui, olhando para o resumo que ele traz, ele diz que quando ele diz não, ele fala sobre não ter um time, uma área, uma equipe dedicada, porque toda equipe precisa ter o espaço para inovar. A equipe deve ter objetivos e problemas para resolver e usar o seu conhecimento para criar possíveis soluções para esses problemas, a fim de alcançar os resultados definidos. E essas soluções elas podem ser muito inovadoras se os times tiverem espaço para experimentar. Então aqui ele fala que, na teoria, né, o não é sobre todo mundo precisa inovar dentro de uma companhia. Tem muito a ver com a questão de ame o problema e não a solução. Então, se essa cultura de amar o problema estiver permeando toda a empresa, parte do pressuposto que todo mundo está ali para achar uma solução, seja ela qual for, para um problema que é dado. Então ele diz que não, nesse contexto não é necessário uma equipe dedicada de inovação, porque aquilo está dentro das pessoas e dos times, então eles vão naturalmente ter espaço para experimentar e assim inovar. Então a inovação está ali dentro de toda a companhia. Em contrapartida, ele diz sim, porque as circunstâncias em que os problemas ou oportunidades que queremos abordar não estão no domínio central de nenhuma das equipes existentes e podem ser uma distração para elas. E é aí que podemos precisar de uma nova equipe de inovação dedicada. E ele fala que ele já utilizou 2 técnicas para criar novas equipes de inovação dedicada. Uma delas é a técnica criada pelas equipes do iFood, chamada de equipes Jet Ski, que são equipes pequenas e dedicadas, reunidas temporariamente para enfrentar esse tipo de problema. A outra é a criação de unidades de negócios, pequenas equipes permanentes que trabalharão focadas no problema ou na oportunidade. Bom, esse foi o resumo do que o Joca trouxe, né? Então, por que ele diz que essa resposta para essa pergunta se precisa existir uma equipe, um time, uma área dedicada para inovação ou não, é sim e não. Depende. Depende muito do contexto. Como eu falei, o episódio é uma salada mista. Então, agora eu quero trazer uma visão muito legal que o Denis trouxe em relação a não só o artigo, mas a esse questionamento, né, sobre a dedicação da inovação, e eu vou compartilhar aqui com vocês. Como eu posso dizer, eu compadeço muito da resposta do Denis, ou eu entendo, eu acho que eu estou muito na linha do Denis, mas no fim eu conto um pouco mais sobre a minha perspectiva. O Denis, ele fala que a resposta sim e não faz sentido e, de fato, reflete algumas das melhores práticas que ele tem visto no mercado, mas a aparente ambiguidade indica que é uma resposta incompleta, ou seja, não é suficiente eu apenas dizer sim e não, ou depende. Então ele fala, me parece que é crucial trazer a dimensão da estratégia e do desenho organizacional. Inovação corporativa precisa ser encarada como uma prática de negócio. Então quando a gente olha a questão da inovação sobre essa metadimensão, fica mais claro que, para a resposta, em alguns casos, precisa de um time dedicado ou todos têm um papel de inovar. Para isso funcionar na prática, algumas questões precisam ser endereçadas. Então, quais casos, e aí ele questiona, né? Quais casos são não e quais casos são sim? Quem decide isso? Com quais critérios?
ou quem e como são decididas as alocações de recursos, quais as métricas de sucesso para ambos os casos, ou quais as metodologias adequadas, como garantir proficiência dos dois tipos de times, e por aí vai. Basicamente todo tipo de pergunta que precisa ser endereçada quando se olha a floresta corporativa em vez das árvores, que a gente poderia fazer uma analogia aí com os produtos e projetos, que é o que ele traz. Na experiência dele, acadêmica e prática, ele fala que, tanto como consultor quanto como gestor, as organizações que efetivamente tiveram sucesso na sustentabilidade competitiva, não em um ou dois produtos, mas no longo prazo, com sucessivas iterações, são aquelas que sistematizaram a inovação como uma prática de negócio. E daí ele fala sobre o Schumpeter, que já enunciava há mais de 110 anos que inovação é um processo deliberado de mudança. Nenhuma organização pende gravitacionalmente em direção à mudança. Então é preciso intenção, direção e mobilização para que isso aconteça. E sem uma área ou uma função corporativa, um time ou uma equipe, ainda que ocorra inovação no nível de projetos ou produtos, nenhum esforço de inovação será sustentável e de alto impacto. E aqui eu acho que ele falou exatamente o que eu gostaria de dizer. Se a gente está trabalhando numa estrutura onde as pessoas não têm tempo sequer para olhar para os lados e está tão focado em fazer arroz e feijão, como a gente fala, eles não vão ter espaço para inovar. Então, é aí que entra a equipe dedicada de inovação, a área dedicada de inovação. Quando a gente fala sobre uma área dedicada de inovação, a gente não está dizendo que aquele time ou aquela área é o detentor da inovação naquela empresa. Não é sobre isso. Mas é como a gente consegue construir de maneira sistêmica a inovação dentro de um lugar. Como a gente consegue ferramentalizar e dar acesso para que as pessoas entendam que elas podem fazer aquilo, que elas têm as ferramentas necessárias para inovar. Então, Mayra, agora é uma visão muito minha do que eu vivi até hoje. Quando eu falo sobre... As pessoas falam, não tem essa de ter área de inovação tem que estar por toda a empresa. Gente, na realidade, poucas vezes é assim. Porque as pessoas, de fato, estão imersas no dia a dia, no que elas estão fazendo, os problemas as soluções que elas já têm prontas e precisam entregar. Então, eu digo que é importante, sim, que a gente tenha estruturado, pelo menos uma governança aí de inovação, um processo estruturado para que as pessoas tenham condições de inovar. Então, esperar que as pessoas inovem naturalmente dentro do que elas têm que fazer, sem a gente poder trazer o acesso, dar as ferramentas necessárias para que elas façam isso não vai acontecer. E é aí que entra um time dedicado de inovação, uma área no modelo de capacitação, de compartilhamento de conteúdo, e até mesmo como um direcionamento estratégico, porque se uma empresa tem aquilo como um direcionamento estratégico, aquilo faz parte da cultura da empresa, aí sim, a tendência é que, ao longo prazo, não precise mais existir essa área de inovação, porque aquilo vai estar, de fato, dentro, vai fazer parte da vida das pessoas, do modus operandi das pessoas que trabalham naquele lugar. Então, Mayra, particularmente, apesar de entender a resposta do Joca sobre sim e não, eu diria que eu partiria do princípio que é preciso fazer uma análise do nível de maturidade daquela companhia. Quando a gente fala de inovação, é uma coisa que está no DNA, faz parte da cultura da companhia, legal. Então talvez não precise mesmo de um time dedicado, de uma equipe dedicada. Agora não é uma prática, aquilo não acontece naturalmente. Sim, a gente precisa de um grupo ou uma estrutura clara que possa permitir que a inovação aconteça dentro daquele lugar. Mas isso é a minha visão, né, gente? Eu queria mesmo saber de vocês. Na opinião de vocês, a gente precisa ter uma área de inovação dedicada? Um time de inovação dedicado? Aí onde vocês trabalham, como que funciona? Existe isso ou não? A inovação todo mundo inova e funciona muito bem. Conta pra gente lá no nosso grupo do Telegram ou então lá no nosso backstage. Valeu, galera. Espero que vocês curtam esse episódio. Quero ouvir os feedbacks de todo mundo. Até a próxima. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.